Olá, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube dedicado ao melhor do quadrinho europeu. E a gente tá na Europa aí com a cobertura do Festival Internacional de Angoulême edição 2022. Vamos falar agora diretamente da França com os nossos repórteres, o correspondente internacional Bruno Porto e com o Ciro Marcondes do site Raio Laser. E a gente até que tem umas coisinhas japonesas aqui, né? Porque o tema de hoje vem lá diretamente da terra do sol nascente, do Japão. Hoje tem Shigeru Mizuki no programa, no Eurocomics. Bom, fala galera aí, quem tá acompanhando a nossa cobertura aí, Eurocomics, Raio Laser, eu e o nosso amigo Bruno Porto aqui, estamos prestes a entrar na exposição do Shigeru Mizuki, que é uma das mais aguardadas exposições de Angoulême esse ano, justamente o mangaka que começou nos anos 50 e é um dos mais importantes da história do mangá, né? É um artista super complexo que tem várias fases. E tem uma trajetória que se mistura com a própria história do Japão, e também acabou sendo, meio que por acaso ou não, sendo também o precursor de muito da cultura pop japonesa de hoje em dia. Os Pokémons, por exemplo, tudo mais, devem muito à arte do Shigeru Mizuki. Então, é coisa de primeira, assim, parece que eles têm originais raríssimos aqui. Então, o que você espera aí, Bruno? O que a gente vai ver? Temos expectativas porque ele faria 100 anos esse ano, então é uma das grandes exposições aqui dessa edição. Eu particularmente estou muito interessado em ver os quadrinhos de guerra e de horror, que, como o Ciro falou, né, fizeram parte da história do século XX em relação ao Japão, né? Então, vamos nessa. Vamos nessa. Até onde vai a obsessão de um homem pelas HQs? Essa é a pergunta que me veio à cabeça, PH, depois de ver a exposição do Shigeru Mizuki, um dos autores aí que estão mais comentados nessa edição de Angoulême, junto com Chris Ware, provavelmente, são as exposições mais aguardadas. Shigeru Mizuki, que não é tão conhecido do grande público, mas que é muito querido dentro do público francês, porque ele é publicado aqui há muito tempo e cuja história se confunde com a própria história dos quadrinhos japoneses, os mangás, né? Então, assim, ele é um autor que publicou praticamente até o fim da sua vida, em 2015, e completaria 100 anos agora em 2022. Então, é uma exposição robusta. Primeira vez fora do Japão que tem uma exposição dele com originais muito raros, alguns que incluem, por exemplo, 2 folhas de teatro de Kamishibai, que é um teatro de papel japonês dos anos 50, décadas anteriores também, mesmo de antes da guerra, mas que o Mizuki chegou a produzir nos anos 50. São as únicas 2 que sobraram, porque essas folhas eram recicladas ou vendidas, justamente porque a escassez de papel era grande no Japão nessa época, né? Mizuki, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, na Nova Guiné, e foi traumático para ele. Praticamente foi um artista que escapou do suicídio, e também, enfim, foi tentado pelo suicídio 2 vezes e perdeu um braço na guerra. Então isso traumatizou ele profundamente. Ele vai trabalhar isso na história, na sua trajetória, longamente, né? E ele também é conhecido por ser um dos artistas que meio que trouxe à tona novamente o tema dos yokais, que são uma espécie de espíritos ou espíritos folclóricos japoneses. Essa é uma redução grosseira, mas para a gente compreender rapidamente, que estavam mais ou menos proibidos pelo Japão Imperial, digamos assim, de serem, né, houve uma espécie de apagamento dessa história durante o período do Japão Imperial na Segunda Guerra Mundial, porque eles não queriam relacionar um Japão rural e um Japão folclórico a um Japão moderno e imperialista, né? Então o Mizuki foi meio que
ele realizou um resgate dessa cultura dos yokais que vai desaguar, por exemplo, na cultura dos pokémons, né? Então, a importância dele já começa daí, mas ele é basicamente um dos fundadores não só do Gekiga, que é ele não era propriamente do movimento, mas ele estava, digamos, alinhado esteticamente. A mente dele, digamos, estava alinhada com o movimento do Gekiga de Osaka, porque ele vai também ser um dos fundadores do horror moderno japonês, né? Assim, com o seu mangá Kitaro, que é largamente abordado na exposição. Então são páginas e páginas e páginas de originais extraordinários do Mizuki, com o seu detalhamento, né, dos cenários, né? Mostra muito também a influência que ele teve dos quadrinhos americanos, a utilização de sombras e métodos não só de sombreamento, mas de delineamento dos cenários, e ao mesmo tempo contrastando isso com as figuras extremamente deformativas, caricatas, né? Ele era um adepto de um dismorfismo radical, assim, o que dava uma impressão muito inquietante dos personagens que ele desenhava. Pois é, saímos aqui da exposição do Shigeru Mizuki, coisa fina, tá? Coisa de primeira, uma enormidade de material original, incluindo assim as duas primeiras páginas de Kamishibai, as duas únicas páginas de Kamishibai, que é o teatro de papel japonês anterior ao mangá moderno, né? Que o Mizuki fez na vida. Então, itens raríssimos, assim, e não só isso, toda uma curadoria que envolve a história do Japão, a história trágica pessoal do Mizuki e claro, a história do mangá, com todos os seus detalhamentos estilísticos, as várias fases que ele abordou de cultura folclórica japonesa, as guerras, ou então lendas e outros itens da história do Japão. Então tem uma riqueza muito grande de conteúdos, é difícil de absorver, porque é uma infinidade de originais que você pode ver. É a primeira exposição do Mizuki fora do Japão, em todos os tempos. Então, assim, é um material realmente único que vale muito a pena visitar, e acho que a gente está saindo aqui bastante satisfeito, né, Bruno? E tem um catálogo enorme, pesado, sensacional. Vamos continuando aqui. Angoulême 2022, Eurocomics, Raio Laser. Abençoa. Vai lá, PH!